Fala, traders. Mercado meio devagar, assim, pós-tarifaço, Trump esperava mais. Mini dólar fez um movimento bom, mini índice nem tanto. Eu vou te mostrar agora tudo que aconteceu no mini índice e mini dólar e vamos ver o que a gente consegue evitar de armadilhas para buscar boas entradas amanhã. Então vamos lá, vem comigo, vamos começar pelas notícias. O que nós temos de notícias para amanhã? Cara, nada demais, crescimento do setor de serviços, o mensal e o anual, 9 horas da manhã. Cara, não vai ter muita notícia. Sextas-feiras eu tô ficando meio preocupado porque, cara, não tá entregando o que eu imaginava e toda cautela na sexta-feira, porque às vezes ela pode entregar um movimento bem direcional, que é o que eu tô torcendo, quero muito que isso aconteça, mas às vezes ela pode chilepa, limpar todo mundo, limpar a conta, limpar todos os ganhos da semana, tá? Tem que ficar de olho, tem que observar e ficar atento que esse mercadinho, ele não dá mole pra ninguém, tá? Vamos lá. Mini índice, 60 minutos. Movimento que eu estava esperando pós-pedrada de ontem seria duas pernas de pullback bem definidas, né, cara? Eu tava esperando esse movimentinho assim, bem forte, tipo, na manhã chegar aqui e na sequência já vir mais alto ainda, tentar chegar aqui assim, ó. Era isso aqui que eu tava esperando. Não fez. Foi um mercado bem devagar. Tirando aqui um pouco o zoom disso aqui, dando uma olhada assim de longe. Esse range aqui não morreu. Não morreu, ele tá aqui. Isso aqui sim, eu sei, é um absurdo esse pêndulo aqui. Ainda tô esperando por um pullback bem agressivo. Bem agressivo. Duas pernas de pullback bem agressivas. Chegando próximo desse ponto aqui. O mercado ainda é bullish no mini índice. Por outro lado, a gente tem aquele gap que desde abril eu tenho falado desse gap. Esse gap tá sangrando e esse gap tá aberto. Esse gap é importante. E ele tá bem próximo desse gap, né? Digamos que eu nem sei quantos pontos, mas ele tá, cara, bem próximo desse gap. Não, ele tá longe desse gap. Tá longe. Então, cara, vamos focar em duas pernas aí de pullback amanhã. Qualquer sinal de compra que for bem claro, a gente vai. A volatilidade estava absurda hoje, estava 400 e lá vai pedrada de pontos, estava muito pesado para operar o mini índice. Eu não gostei de nenhum movimento que ele fez, nenhum. Todos os movimentos vieram muito amarrados. Tá? Então, cautela, porque amanhã é sexta. Vamos olhar. 20 mil checker. Sumiu o range de novo. Pô, esse cara tá de palhaçada. Não. Ah, não. Não, isso aí fui eu que fiz. Eu tô errado. Perdão. Not from Paris, madame. Tá, então vamos lá. Rangezinho novo, criado. Eu mudei um pouco a região dele. Eu acho ele um pouquinho mais pra cima. Eu acredito que ele é um pouquinho mais pra cima. E ele fez a rotação aqui bem legal quando ele gera um... Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui o que eu estou vendo. Deixa eu sair da tela que daí acho que fica melhor. Quando ele gera um bear range, então ele faz o movimento, vem pra baixo, cria o rangezinho. E é legal dele vir pra cima pra depois ir pra baixo, né? Então, cara, poderia observar por uma venda. E o que ele andou pra baixo, eu projetei pra cima. Tá tentando buscar lá com bastante dificuldade, né, cara? Mas muita dificuldade mesmo. Aqui, quando ele começou a fazer esse movimento aqui, eu tava no mercado acompanhando. Ele parecia que ia deslanchar, ele chegou a vir aqui simular aqui um first test, best test numa região bem boa, enganou a galera e foi andando de lado. Não quer dizer que ele caiu, né, cara? Ele tá em processo de pullback, mas ele tá dolorosa essa subida dele, né? Então, para operar amanhã aqui na sexta-feira, tem que ter muita cautela. Deixa eu ver quanto é que tá o... A volatilidade voltou meio que pro normal, 258, entre 190 e 260 pontos. Essa é a volatilidade. Então, meio que tá voltando pro normal. Sim, voltou, na verdade, pro normal. Mini índice. E eu procuraria, se for para vender, tem que deixar ele um pouquinho mais alto. Aqui teria que observar a compra mesmo, cara. Teria que observar a compra. De preferência um breakout pullback. Nesse ponto aqui que a gente está analisando. O que é o breakout pullback? A gente replica, deixa eu ver se estão vendo. Então, a gente replica essa rotação aqui do pêndulo para cá. A gente tem um alvo. Espera esse mercado chegar nesse alvo. Espera ele fazer um pullback em cima desse range novo. Para disparar e decolar. Tipo um reteste de fundo. Sacou? E é isso aí. De acordo com estruturas de mercado, vou colocar de novo aqui a nossa pirâmide. De acordo com estruturas de mercado, essa região tá uma região muito boa para ser um comprador. Quer ver outra coisa interessante? Se a gente colocar aqui os 12 minutos, ele voltou para dentro do megafone. Ele tá lá embaixo desse megafone. Notem que ele pode fazer, cara. Ele pode atravessar esse megafone de novo até lá no alto. A média de 200 tá meio que na metade do megafone. Então, assim, essa região aqui me interessa ser um comprador. O menor sinal de compra aqui a gente vai tentar vir com ele. E para fazer a venda ele vai ter que pelo menos andar esse pêndulo para cima para chegar nessas regiões aqui, ó.
Região mais segura para fazer uma venda, região meio frágil para fazer uma venda, mas se ele fecha esse cara aqui, a gente pode apostar num pullback para poder fazer um breakout pullback nessa região e vindo aqui, caso ele atravesse esse negócio aqui, a gente vai fazer a mesma coisa e aguardar a rotação, não vai ser um breakout pullback, tudo que ele vai fazer é rotacionar o range. E rotacionando o range, ele pode estar em busca desse fundo, quiçá, do gap. Caso esse cara abra num gap de alta e feche esse movimento aqui e já venha para baixo, a gente presta atenção nesse movimento aqui, ó. Ele pode ser muito legal, muito rápido. E tudo que a gente vai fazer é traçar o canalzinho, procurar por priors e esperar esse cara testar um prior com o alvo, pelo menos, cruzando a média de 200 dos 60 minutos. As melhores entradas são essas, segundo o Joseph James, cara. Quando o negócio tá assim, ó, dá um pânico e tu acha que reverteu e tá vindo com toda a força, eu sei que ele tá vindo bem amarrado na compra, mas a gente não pode desmerecer os touros, cara. Faz muito tempo que a compra vem vindo efetivada de uma forma bem segura no mini índice, quebrando a minha cara, que pra mim é sempre pra baixo e para o lado, nunca pra cima. Mas a gente não pode desmerecer. Não pode. Até porque o mini dólar tá querendo fazer um capote. Ele cria um suporte, tudo bem, mas aquele suporte é bem frágil. É um teto de vidro. Na boa. Um teto de vidro total. É como se estivesse num chão de vidro. Bem fininho. Se ele não faz nada aqui e fica andando de lado, a gente vai ter que esperar ele se decidir pra algum lado aqui, cara. Tem que esperar, pelo menos que ele vá um pouco pro alto pra chegar próximo daqui pra gente vender. Se ele não vier e vier para baixo, ele ficar de lado, não chegar lá em cima e vier para baixo, cara, o ideal é a gente esperar esse cara fechar o fundo duplo. E aí tentar um ataque comprador a partir daqui. E aqui, assim, ó, na verdade, até... Não, dá. Aqui dá. Aqui dá pra vir somente numa falha aqui. 2 falhas de vendedores pra tentar cruzar o range. Aí a gente vai ter um novo parâmetro de pêndulo pra ser replicado lá pra cima. E aí a gente tenta chegar naquele alvo ali. A gente tem que esperar a média de 21 decidir toda a história. A gente conhece, a gente sabe como é e a gente já tá entendido disso. É isso aí. Mini índice é isso. Vamos pro mini dólar. 60 minutos. Olha essa pedrada. Observa. Forte. Um movimento muito forte. Capota igual. E, cara, eu operei aqui. Eu não calculei direito aqui. E eu não vi que ele tava caindo já aos 100 pontos. Eu achei que ele ia vir bem mais baixo, né, cara? O cara caiu 100 pontos, cara. 100 pontos. Eu, na live ali, eu vi a entrada ali. Pô, fiquei chateado de não ter entrado. O stop tava de 7 pontos. E a volatilidade tava de 30. 29 pontos. Paciência. Mas tudo bem. Botei aí 12 pontos no bolso, líquido, e tá show, mas poderia ter feito um trabalho bem melhor. Poderia ter feito um trabalho fantástico. Toda essa perna de queda, ele entregou muita coisa. Acredito que ele esteja num processo de voltar pra queda. Até porque, eu tava olhando aqui que eu tinha esquecido de falar disso ontem, cara. A gente tem um novo range aqui que ele tá fazendo cruzamento. O novo range é aquela região de 5,50. 5,55, na verdade. 5,55. Essa região aí, ela é uma região muito forte. Ele andou esse pêndulo pra baixo. Olha como nos 60 minutos ele tá fazendo um negócio bem legal, ó. E aí aqui ele deu uma aumentada naquela volatilidade Trump. E, cara, se esse cara entra aqui, ele vai fazer a rotação disso aqui lindamente até lá o fundo lá. A única coisa que deixa a pulga atrás da orelha, deixa eu sair daqui pra mostrar essa parte, que essa parte também é bom de ver. Aqui tem um suporte, mas esse suporte é muito frágil, cara. É muito frágil. Esse aqui seria um suporte melhor, assim, pra tentar vir na compra. Esse suporte aqui é muito frágil. Eu não vou dar bola pra ele amanhã se o mercado quiser vir capotar. Eu sei que ele testou uma vez, testou outra vez, tá vindo fazer um fundo triplo. Cara, pra mim o mini dólar é vendedor. Eu não consigo observar, apesar da média estar cruzando, ter mudado de cor. Nota que ela mudou de cor totalmente, mas, cara, eu não consigo ver esse cara aqui comprador. Não consigo. Eu acredito que ele vai pedalar e vai retestar fundo e talvez perca esse fundo. Eu tô mapeando, inclusive, aqui, ó, essa perna aqui, ó. Eu tô mapeando pra cá, ó. E ele tá vindo ali, ó. Então tem um objetivo muito legal lá em 5,503 e tem o gap que não foi fechado, né? Então, eu sou vendedor. Like, subscribe. Thank you. Mini dólar. 60 minutos. Eu sei que ele cruzou ali, mas eu sou vendedor. É claro que é aquela história, não é sobre estar certo. A gente tem que seguir o que o mercado está nos mostrando e tem que virar a mão e entender esse mercado bem rápido. Então, não tem nada a ver com estar certo. Vamos lá. 5 mil ticks. 5 mil ticks tá aqui. Gapzinho lá embaixo, movimento forte. Bem forte. Gostei. Me interessei. Cara, ele fez um bearish range aí, ó. Aí, ó, bem baixinho aqui. Fez um movimento que a gente quer muito que ele faça. Isso aqui é o que Joseph James sempre ensina. Ele cria um range de ursos. Ele anda o pêndulo para cima primeiro pra gente precisar só replicar ele para baixo.
Olha que interessante, que legal. Bem perto da média de 200, eu sei, tá perigoso. Tá no meio do range, então no meio do range a gente já sabe que a gente não pode fazer operações porque a violinada ela é gratuita até no mini dólar, inclusive porque é mais pesadinho, né? Então não dá pra marcar pro cara, o cara é forte. Então, a gente precisa esperar que ele defina aí com um pullback um pouquinho mais longe aí desse range. E onde ele tá pra gente vender não vai dar. Não vai dar porque aquele alvo que eu mostrei pra vocês de 60 minutos tá aqui, ó. Então, aonde ele tá não vai dar. Ele precisa vir um pouquinho mais em cima. De preferência aumentar esse pêndulo, cara. De preferência fazer um movimentinho um pouquinho mais alto. Like, subscribe. Thank you. Pegar, sei lá, cara, nessa região aqui, ó. Essa região aqui me interessa. Esse praio. Essa região aqui me interessa. Regiões que são palatáveis pra gente ser um vendedor. Ai, como tá sendo muito legal operar o dólar, cara. Pô, tá sendo muito melhor. Nossa, muito melhor que o mini índice, cara. Não tenham dúvida. Eu sei que é mais pesado, mas, cara, minha média da semana tá em 63% de operações vencedoras. A minha média do mês tá em 61%. Cara, poucas vezes eu consegui fazer isso no mini índice. Poucas vezes. Então, recomendo, viu? É outra vida. Apesar de ser futuro, ser arriscado também, é outra vida. Então aqui, projeções? Projeções simples. Vamos esperar ele definir. No meio do range a gente não pode fazer nada. A gente tem que sentar nas mãozinhas. Se a gente olhar as estruturas de mercado, tá bom. Tá bom pra ser um vendedor. Tá muito bom pra ser um vendedor. Mas no meio do range a gente precisa esperar. Se isso for um range, pra mim é um range. Eu identifico como range. Mas amanhã ele pode desfazer isso tudo aqui e mostrar que não era um range, era só um pullback pra capotar e nunca mais vai voltar ali. Vamos ver como é que vai se portar a média de 21 amanhã. Ela mudou muito de cor, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Mudou muito de cor, ó. Isso aqui, cara, é uma definição clara, por isso que eu uso a média de 21 pintadinha assim. Isso é uma definição muito clara, tem grandes probabilidades de ser um range. Quando ela começa a mudar de cor demais, andando pra cima e pra baixo, ali tem um range, cara. Ali tem um range, tem uma briga de preço legal ali. E temos o gap, né? Pode ser que ele siga esse caminho pra baixo aqui até fechar esse gap aqui, até chegar nessas regiões de suporte legal de novo, né? Tá bom. Tá numa região boa. O que eu faria? Esperaria ele se definir pra fazer. Se ele abre um gap de alta aqui pra nós é perfeito. Isso aqui é o meu sonho, abrir um gap de alta e virar ao contrário. Gerar aquela trap linda daqui, ó. Tenho muito interesse disso. Se ele abrir mais alto ainda, começar a subir, não parar mais, eu não persigo esse cara. Não persigo, eu deixo ele chegar aqui, fazer a mesma coisa que ele fez aqui. E aí quando ele fechar ali, cara, eu venho assim, ó, facilmente, em 2 tentativas falhadas da compra pra vir mais pra baixo aqui e tentar cruzar esse range. Facilmente. Se ele abre num gap de baixa e continua caindo, cara, dependendo do afastamento da média de 21, a gente consegue tentar uma operação aqui. Por causa da velocidade que ele tem caído, né? Eu aposto pra fechar o gap. Consigo fazer uma operação aqui embaixo mesmo. Porque eu acho que essas regiões aqui de suporte aqui são tudo frágeis. É como se estivesse em cima de um vidrinho. Uma pessoa de 120 quilos em cima de um vidrinho. É isso que eu sinto. Se ele abre num gap de baixo e começa a subir sem parar, também dá pra operar. Sempre com um canalzinho, sempre observando pelo primeiro teste. O primeiro teste é sempre o nosso melhor teste. Aí nessa região aqui, para cruzar o range, quem sabe? Eu entendo que seria uma operação contra o sentido de mercado, totalmente. Eu estaria muito receoso e a minha saída seria, assim que ele desse um primeiro sinal de um pullback muito forte, eu já iria sair amarradão e não ia mais olhar para trás. Dá para ir? Dá. Mas tem cautela, muita cautela. Se não abre em lugar nenhum e fica andando nesse range aqui, eu vou ter que esperar para ver o que ele vai fazer. O bom, como eu falei, era ele ir para cima. Mas se ele não for para cima e for para baixo, vem aqui em cima, testa esse range e vem com um sinal bem bonito para cair, nós vamos na venda. Vamos na venda amarradão. Mesmo aqui. Porque isso aqui pode ser um breakout em cima desse range bem fácil, cara. Ele pode passar reto por ele. Ele veio aqui até aqui em cima, ele pode passar reto por ele. Ele pode vir aqui agora, atravessar, voltar, criar uma resistência aqui e uff. E a gente vai com ele. Vai com ele. Pra mim ainda tem uns 50 pontos para jogo, cara. Pelo menos 50, 60 pontos para jogo aí na venda. Quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto ele for, melhor. Retesta esse topo aqui. Nossa, mãe de Deus. Se ele retesta esse topo aqui, é tudo que eu quero amanhã. Chegando próximo dessas regiões aqui, ó. Por isso que eu não deletei essas regiões de resistência aqui. Eu vi que elas eram fortes, cara. Não vai ser fácil passar daquilo ali. Não vai. E a gente vem na venda. Essa é a jogada. Bem simples. Talk is cheap. Eu quero ver executar. Mas a gente tá melhorando. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o mercado melhor, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou desse mercado, do mini índice, mini dólar. Se eu perdi alguma coisa, comenta aí e diz, ó, cara, observa aqui esse ponto aqui. Vem, se inscreve. Vem participar das lives comigo. Todas as manhãs eu tento abrir lives aí. Eu tô operando mais o mini dólar, mas eu também dou uma olhada no mini índice. Futuros. O segredo é futuros. É a Fórmula 1 do Day Trade. Vem.